Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super bloco. Vamos conversar um pouquinho sobre revisão ativa. A revisão é um passo muito importante e essencial para o seu processo de absorção, para o seu processo de retenção do conteúdo. Então, vamos começar os nossos trabalhos. Vem aqui. Quando nós pensamos em revisão ativa, nós estamos falando de uma atuação direta. Atuação direta de quem? Do candidato. Atuação direta sua, meu aluno. Você precisa fazer revisões. Para quê, professor? Para aumentar suas chances. Ativação da memória de longo prazo. Somente com muita revisão você vai conseguir fazer isso. Isso é um processo completamente natural. Aí eu digo para você, a revisão ativa é uma técnica de estudo que envolve interação ativa com o material de estudo para aprimorar a retenção e a compreensão do conteúdo. Quando eu trago a premissa da revisão ativa, ela é uma forma muito sólida de fixação. Eu preciso fazê-la da melhor forma possível, porque somente com a sua realização constante e contínua é que você vai conseguir, por óbvio, lograr êxito e ter uma taxa de absorção cada vez maior. Não tem como ser aprovado em um concurso público que se assemelha a uma maratona e não a um tiro de 100 metros sem esta revisão contínua. E sempre você é o agente transformador. Eu preciso trabalhar com a minha revisão, independentemente do critério ou do método que eu opte por utilizar. Vem aqui. Ela é frequentemente considerada uma das melhores formas de revisar o conteúdo, pois ajuda a consolidar o conhecimento de maneira eficaz do que uma simples leitura passiva. Professor, essa leitura passiva, ela é enganosa. Isso aqui é uma realidade. Isso aqui é uma realidade. Essa leitura passiva, ela é enganosa. Eu preciso intimamente evoluir esse processo ativo. Eu tenho que assumir este papel. Eu tenho que estar em atuação direta. Ah, maravilha! Por isso eu vou apresentar a você algumas formas de revisão ativa para que você possa fazer e escolher a que melhor se enquadra no seu perfil. Vamos lá. Primeiramente, nós temos a recapitulação por escrito. Quando você escreve resumos, você deve condensar as informações-chave do material de estudo em suas próprias palavras. Aqui você é o agente efetivo do processo. Aí eu tenho. É útil para destacar os pontos mais importantes, criar listas, usar marcadores e, obviamente, incluir exemplos relevantes para facilitar a compreensão. Aqui você está diretamente criando gatilhos. A criação de gatilhos mentais é um passo cirúrgico e essencial para sua aprovação. E tem mais: os resumos por escrito são particularmente eficazes para organizar informações complexas, como teorias ou conceitos acadêmicos. A recapitulação por escrito é uma das formas mais sólidas de atuação. E aí, o que acontece? Nós temos que ter esta atenção sempre redobrada. Eu não posso ficar simplesmente preso a apenas um estilo e muito menos na passividade, ser apenas um aluno que assiste aulas, ou que faz leituras, ou que trabalha com grifos. Você pode fazer isso, mas eu preciso encontrar uma estratégia de encaixar no meu cronograma uma revisão ativa, um momento em que eu esteja participando de forma integrante e, obviamente, isso vai ajudar na sua retenção de conteúdo. Dito isso, próxima
forma, resolver problemas. Tá aqui. Se o conteúdo envolve resolução de problemas, pratique ativamente a resolução de exercícios relacionados. Isso é um ponto essencial. Resolver exercício ajuda você a entender o processo. E entender o processo é um fator totalmente determinante. Eu preciso entender o processo para que eu consiga lograr êxito. Nessa seara, tá? Concentre-se na aplicação dos conceitos para solucionar problemas reais. A aplicação de conceitos, esta atuação é algo muito importante e algo que de fato faz sentido. Por que que faz sentido? A partir do momento em que você começa a resolver problemas com constância, por obviedade, o seu potencial de retenção e a forma como você vai se familiarizando com o conteúdo, com a banca, vai deixando você em uma condição de forte evolução. Ah, interessante, professor. Então, quando eu começo a trabalhar dentro dessa estrutura, dentro dessa seara, eu preciso entender alguns elementos que são técnicos. E a resolução de problemas faz com que eu compreenda o perfil cobrado pela banca, como ela se posiciona. E aí você vai criando gatilhos para a resolução destes tipos de problemas. Dentro desta linha, eu trago ainda mais um ponto, flashcards, que está em alta. Flashcards é uma forma muito sólida de revisão rápida. O detalhe é, essa revisão é rápida depois de pronta. A concepção de flashcards é morosa, mas tem funcionado muito bem com uma grande gama de concurseiros. Então, se tem funcionado, você deve fazer a testagem. Vamos lá. Quando eu falo de flashcards, tá? Crie flashcards com perguntas de um lado e respostas do outro. Isso aqui já vai trazer um ótimo panorama sobre o conteúdo estudado. E aí, nesta linha, revise os flashcards regularmente e teste si mesmo para verificar sua memória e compreensão. O flashcard é uma estrutura e um teste totalmente realista. Quando você começa a treinar com flashcards, você consegue ter uma memória de médio e longo prazo sendo ativada com regularidade. E isso é um fator de diferenciação. Isso é um elemento muito importante dentro da sua jornada. Dentro desta linha, eu trago para você mais uma forma de revisão: resumos orais, que tem funcionado bem. Fazer resumos em voz alta permite que você ouça o conteúdo que pode ser útil para aprender de forma auditiva. Inclusive, você pode fazer a gravação. Você pode gravar a sua voz, tá? Com muita tranquilidade, e aí, neste processo de gravação, você consegue, em momentos de deslocamento, o chamado movimento pendular, indo para o trabalho, para a faculdade ou em qualquer outro tipo de deslocamento, você pode ir ouvindo a sua explicação. Isso vai acelerar o seu processo construtivo. Dentro desta linha e nesta abordagem, fale de forma clara e concisa, explicando os conceitos como se estivesse ensinando alguém. Aqui é uma forma de você sair do efeito platô. Sério, professor? Seríssimo. Uma das formas de você começar a romper o platô é exatamente fazendo isso. Você pega aquela disciplina que você está com maior dificuldade, que você não consegue evoluir, você faz este resumo oral, grava e fica ouvindo a exaustão. Todo momento você coloca para ouvir. Aí você vai conseguir começar a reter aquele conteúdo. Ah, professor, então é uma estratégia para tentar ampliar a minha possibilidade de acerto? Sim, sem sombra de dúvida. Ah, maravilha. O que mais, professor? Vamos lá. Dentro desta linha, eu ainda tenho
os chamados uso de recursos visuais. Mapas mentais, gráficos e diagramas são ferramentas visuais que podem ajudar a simplificar informações complexas e mostrar conexões entre conceitos. Aqui você vai pegar uma parte muito sólida do quê? De revisão com o uso de cores. Você vai partir das informações mais relevantes ao centro e vai ramificando. Eles são especialmente úteis para assuntos que envolvem relações de causa e efeito ou hierarquias. Ah, professor, então eu posso fazer uso de recursos visuais? Claro! No que tange a revisão, você tem que explorar todas as possibilidades disponíveis. Nesta linha, eu trago para você agora a prática ativa, que é o que mais funciona. Se o conteúdo envolver habilidades práticas, como tocar um instrumento musical, programar ou cozinhar, a prática ativa ela é essencial. A prática ativa você também vai utilizar no que tange a chamada resolução de questões. Professor, eu posso usar a prática ativa na resolução de questões? Claro. Repita as ações necessárias para aprimorar suas habilidades e desenvolver músculos de memória. A memória e este processo de absorção, elas são treináveis. Então, sem sombra de dúvida, você precisa ter esta constante. E aí, dentro dessas estratégias, eu venho para a última grande estratégia, que acredito ser uma das mais importantes, a chamada revisão espaçada. Em vez de revisar todo o conteúdo de uma só vez, distribua suas sessões de revisão ao longo do tempo. Para quê, professor? Para você ter uma constância de revisão. Quando você acaba de ver um conteúdo e já faz a revisão, a tendência é que o seu índice de acerto cresça muito, chegue lá num ponto bem elevado. E isso é muito enganoso, então eu tenho que tomar cuidado. Dentro dessa seara, eu destaco ainda para você. Utilize o princípio da chamada curva do esquecimento e ajuda a reforçar a memória a longo prazo. Então, eu preciso treinar a memória de longo prazo. E a gente sabe bem, isso não é fácil, mas é totalmente possível. Por isso, tantas pessoas conseguem a tão sonhada aprovação em concursos tão concorridos. E para fechar este super bloco, a chave para uma revisão ativa e eficaz é escolher as estratégias que melhor se adequam ao seu estilo de aprendizado e ao tipo de conteúdo que você está revisando. Varie suas abordagens para evitar a monotonia e continue ajustando seu método de estudo conforme necessário. A revisão ativa pode ser personalizada para atender suas necessidades específicas. Aqui está um ponto que é crucial. Entender qual é a forma de aprendizagem que melhor se enquadra no seu estilo. Então, fique atento a este processo para conseguir evoluir sistematicamente. Dito isso, eu espero ter lhe ajudado um pouquinho, meu aluno. Bate aquele print. Printou? Marca lá o @pergunta pro Heitor e posta nas suas redes sociais você estudando comigo. Agora, um grande abraço e a gente se encontra em um próximo encontro. Valeu, guerreiro! Até a próxima!